Bem, hoje o nosso encontro vai durar um pouco mais, não houve como ter que fazer uma outra aula sobre o assunto, mas iremos falar sobre os 7 centros vitais e a mediunidade. Sobre deformações perispirituais, consequências do que nós vimos até agora, nós teremos uma aula específica. Vamos então sobre a mediunidade. Vejam só, intercâmbio mediúnico. O intercâmbio nosso, de espíritos encarnados com espírito desencarnado. Já estudamos isso há muito tempo aqui no curso, aquela grande frase de Teilhard de Chardin, que o homem é um espírito que possui um corpo, não é? Então, nós vivemos em duas dimensões, a física e a extrafísica. O mecanismo básico da comunicação mediúnica envolve fluidos espirituais, o perispírito, a mente e os sistemas nervoso e endócrino. Vejam só, depois vejam isso de novo. Aqui nós estamos falando para a comunicação, o intercâmbio. Fluidos espirituais, perispírito, a mente e o sistema nervoso endócrino. A principal fonte de comunicação entre os espíritos é a mente, a pensamento a pensamento. As irradiações energéticas do espírito comunicante atingem o perispírito do médium pelos centros de força, plural, centros de força, mas principalmente o coronário, alcançando imediatamente o corpo físico, onde são captadas pelos órgãos sensoriais sob a forma de sensações agradáveis ou desagradáveis. Então, aí está porque que atinge, para ele se comunicar, é mente a mente. Mas a frequência vibratória, a vibração desse espírito, vai impactar todos aqueles 7 centros principais que nós estudamos hoje. Estão vendo aí vibrações em azul, vibrações em verde. Elas não estão em sintonia. Tá? O espírito lá em verde e o encarnado em azul. Aí, a priori, não há como se comunicar. Estão em níveis diferentes. Mas pode, então, ele não se comunicar comigo, mas ele pode me impactar de forma com sensações agradáveis e desagradáveis. Ok? Continuando. Veremos isso em outro curso nosso sobre mediunidade. Então, conforme o grau de transe que a pessoa encarnada, no caso o médium, né? Aqui vamos abrir um parênteses. Médium, Kardec nos fala que é todo aquele capaz de influir, de receber a influência dos espíritos. E André Luiz fala que todos somos médios, por causa do que eu falei anteriormente. Somos espíritos encarnados e participamos de dois mundos. Porém, a palavra médium acabou adquirindo um novo sentido. Médium é o encarnado capacitado de produzir o fenômeno mediúnico, psicografia, psicofonia e etc. Como todos, então, na concepção mais ampla, somos médiuns, recebemos a influência, como nos fala Kardec, eu posso ver vultos, eu posso sentir influências agradáveis e desagradáveis, eu posso sentir frio, calor, cheiros desagradáveis e etc. Então, para que haja a, a produção dos fenômenos aqui abordados, vejam só, psicofonia, psicografia, e aqui à esquerda embaixo, a intuição, é necessário a comunicação com a mente, sempre com a mente do espírito para conosco, que estamos encarnados, ok? E essa comunicação, mente a mente, como nós vimos na aula de hoje, vai refletir aonde? Vai refletir lá no coronário, no frontal, porque eles são os principais, e ainda o laríngeo, que eles são os principais centros de força que permitem ao espírito se comunicar com o mundo físico. Então, aqui embaixo à esquerda, eu estou recebendo a intuição,
ou a comunicação telepática. A palavra intuição às vezes tem outros sentidos. Eu prefiro usar a palavra inspiração e a telepatia. Então, aqui o médium, né, ele está recebendo, o espírito não está falando por ele e o espírito não está escrevendo por ele. Está apenas mandando uma mensagem e ele está escrevendo, sem o espírito utilizar os centros de força dele. E conforme o grau de transe, seja a psicofonia e a psicografia tem graus também. Lá nós vimos a consciente, a semiconsciente e a inconsciente na psicofonia, conforme o grau de transe do médium. A psicofonia, vejam só, a figura da, da esquerda nos fala do consciente, que é a da figura de baixo. O espírito não está falando por mim, ele está me dizendo e eu estou só repetindo. Na semiconsciente, que é a mais comum, o médium dá palavra ao espírito. E na inconsciente também, isso é um transe mais profundo, e o médium às vezes nem se lembra direito do que aconteceu. E na psicografia vai acontecer algo semelhante. Vejam só, o médium intuitivo, como nós já abordamos, o semimecânico, o espírito escreve por ele, e o mecânico, que o espírito acaba assumindo o controle do sistema nervoso com autorização do médium educado, né? E o maior exemplo é Chico Xavier. Ele escrevia, até a psicografia dele foi para um julgamento com a própria letra do espírito que desencarnou. Chico, inclusive, psicografava com as duas mãos, dando mensagem por dois espíritos diferentes. Chico, Emmanuel, deu mensagens psicográficas por intermédio do Chico, em inglês, escrevendo de trás para frente. Então, aí é um exemplo de escrita de psicografia mecânica que nós veremos em outro curso nosso. Agora nós vamos falar mais detidamente aqui sobre essas influências nos centros de força. Então vejam só, o centro coronário, ele é um instrumento de intercâmbio com o mundo espiritual, por sua ligação com a epífise. É o centro de mais alta frequência, por isso que ele tem a cor branca, de ligação com o mundo espiritual. E recebe do mundo espiritual, das dimensões superiores, as ideias em forma de intuição / inspiração. O centro frontal, na testa, né? Os orientais o chamam de chakra do terceiro olho, por causa da vidência. Por isso que nós já devem ter ouvido falar o terceiro olho. O terceiro olho porque os orientais o associam à vidência. André Luiz, além da vidência, vai associar esse centro de força também à audiência, você ouvir os espíritos e não apenas vê-los. Também à intuição e ainda ao comando de todos os poderes psíquicos. Vejam só, nós vimos anteriormente que os centros coronário e frontal estão em perfeita sincronia. Além de exercer a historização dos fluidos ectoplasmáticos para a materialização e efeitos físicos, ou seja, a doação energética nossa é comandada pelo centro frontal. No centro laríngeo. O centro laríngeo é na altura da garganta e da tireoide, como nós vimos. Então, ele é responsável pela fala nossa, de encarnados, e também pela qual, como vimos anteriormente, pela fala dos desencarnados. Quando esse centro laríngeo está em desequilíbrio, na parte mediúnica aqui, o que o médium em desenvolvimento, ou a pessoa que não sabe nem que é médium, pode sentir? Ouvidos e olhos sensíveis, muita claridade, sombras, turvação, lágrimas. Eu não estou nem falando de problema oftalmológico aqui. O olfato, odores desagradáveis ou perfumes. Tato, mãos e pés frios ou suarentos. Impulsos para escrever, uma ideia vem à minha mente constantemente para escrever tal coisa. No paladar, salivação excessiva ou boca seca. Para o médium que está em desenvolvimento, tudo que nós falarmos aqui sobre esse assunto, médium em desenvolvimento poderá sentir, é uma sintomologia geral. Não quer dizer que todos passem por isso, mas ela é preponderante. Passada a fase do desenvolvimento ou educação mediúnica, isso aí passa, em grande parte, tá? Quase totalmente. Vamos falar do cardíaco agora. Então, conforme
o nível de vibração do espírito, né, principalmente os mais necessitados, eu irei sentir, porque lembra-se que a gente falou ainda há pouco que o cardíaco é sede dos sentimentos. Eu vou sentir o que o espírito está sentindo, raiva, ódio, doente, ele está doente, ele está triste, ele está depressivo. Eu vou sentir tudo isso pelo cardíaco. Vejam só, taquicardia, pressão no peito, respiração profunda e rápida, falta de ar. É como se eu tivesse que ir para o pronto-socorro. Então, vejam só, para quem é médium, muitas vezes no dia ou na véspera da reunião mediúnica, irá sentir vários sintomas desse tipo, principalmente os médios em desenvolvimento, e às vezes ele acha que não é o caso de ir ao trabalho mediúnico, quando na realidade, se não for um problema físico que ele esteja sentindo, a cura está em ir ao trabalho mediúnico, porque a espiritualidade, numa reunião mediúnica séria, já fez uma ligação do médium com aquele espírito para que haja uma sintonia para a comunicação. Futuramente explicaremos isso. Outra sensação de doação fluídica nesse centro de força. Quando você está desejando o bem para alguém, você sente algo sair do coração. E atua na assimilação dos campos emocionais dos comunicantes, como nós já falamos. O esplênico, lá na altura do baço, vai nos trazer. Isso aqui já é ligação com os desencarnados necessitados, sofredores. Mal-estar na barriga, tremor, arrepios, pernas enfraquecidas e doloridas. Ele também é um centro de doação fluídica. E o cardíaco, ou melhor, o esplênico e o gástrico, eles serão os centros mais visados por espíritos que sugam nossas energias. Um sinal clássico, sintoma clássico de influência espiritual, se a pessoa não tem nenhum problema de saúde, é a rápida perda de peso. Em poucas semanas, a pessoa começa a emagrecer demais sem uma causa plausível. É sinal de que estão sugando as energias dela. O gástrico. Quanto mais intensa a absorção, mais poderoso o magnetismo individual aplicável às curas. Ou seja, quanto melhor esse centro funcionar e a pessoa vier, como nós já estudamos, com duplo etérico para essa finalidade, portador de mais energia, então o centro gástrico funcionando bem, você será um grande médium de doação, de passe, né? Para cura também. E ele influi, seu bom funcionamento influi no aumento da captação de energias, como eu estava me referindo, na vitalidade nervosa e na normalidade circulatória sanguínea. O que o médium em desenvolvimento poderá sentir? Enjoo, náusea, dores, gases, quenturas ou friagens, como nos referimos anteriormente, devido ao intercâmbio com locais ou espíritos em sofrimento ou com energias negativas. E o último, centro genésico, ligado às regiões sexuais, não é? A geração da vida. E a sua disfunção vai gerar consequências nos rins, nos órgãos sexuais, tá? Nos ureteres, no baixo ventre, por isso que eu estou discriminando um pouco mais aí, dores nos membros inferiores. Então vejam que nós até nos referimos melhor ao centro genésico ainda nessa aula. Vejam só, aqui também acho interessante mencionar o seguinte: diferença entre sintonia e afinidade. Aqui nós estamos vendo embaixo, eu exemplifiquei aqui as ondas mentais de um encarnado e de um desencarnado que estão em sintonia. Aqui na realidade, a sintonia é o seguinte: eu estou na mesma frequência vibratória do desencarnado, tá? Ou até da outra pessoa encarnada. A afinidade, que muita gente confunde como mesma coisa de sintonia, não é a mesma coisa. A afinidade é, além de eu ter a sintonia, eu ter os mesmos gostos, as mesmas paixões.
Então, quando eu tenho afinidade, aí temos a figura de um espírito num bar que está pela pessoa, no caso feminina ali, e também masculina, estarem com a sua facilitando o assédio espiritual, ele está absorvendo as energias da bebida por intermédio das pessoas encarnadas. Isso é obsessão e nós temos como explicar isso em outra aula. Na figura da direita é a parte do sexo. Tá? Então, a pessoa que tem afinidade com o espírito, por ter os mesmos gostos e os mesmos prazeres, pode até não sentir aqueles sintomas, né, desagradáveis, porque ela está em perfeita comunhão. Numa reunião mediúnica, o médium se educa para ter sintonia. Terminou a comunicação, terminou a ligação. Quando existe afinidade, aí ou afinidade com o espírito superior é sinal de elevação do médium ou de nós encarnados em geral. Afinidade com espíritos inferiores é pouca evolução espiritual. Aqui é o nosso último slide. E eu coloquei como curiosidade, porque isso é muito comum, esse tipo de pergunta. Como ativar os centros de força para a mediunidade? Ah, eu quero ser vidente, mas não quero ser médium. Eu quero só ter evidência. Como repor as energias dos centros de força? Nós já estudamos isso na aula anterior, né? Pelo passe. Como recompor seus desequilíbrios? Pelo passe, mas também nessas duas últimas, pela busca da elevação espiritual expressa aqui. Pratiquemos os ensinos do Evangelho de Jesus. Se você nasceu sem ser vidente, é porque há uma causa. Para que você vai buscar? Está em condições? Está em condições de assumir as consequências disso? Quem que você vai buscar para desenvolver a sua evidência? Nós vimos que está ligado aos centros frontal, não é isso? E como é que isso vai se desenvolver? Ah, tem métodos para isso, antigos. É, tudo tem um preço. Pensem nisso. Aqui está a nossa bibliografia da aula de hoje. Hoje tivemos que aumentar um pouco a duração. Obrigado e até a próxima.